Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Tá Servido. Como é que vocês passaram a semana? Recebi várias mensagens lá no Instagram de várias receitas, pessoas pedindo dicas. Muito obrigada pelo seu engajamento, muito obrigada por estar assistindo o USPR TV. E hoje eu tô aqui para fazer uma receita rápida e fácil. Sabe aquela receita que você precisa naquele last minute ali, que alguém chega na sua casa de surpresa? Aí você fica assim, gente, o que eu vou servir para essa pessoa? Porque a gente, né, brasileiro, a gente tem aquela hospitalidade, as pessoas chegam na nossa casa, a gente quer servir um café, um bolinho, sempre assim, né? E quando você não serve o bolinho, a pessoa fica esperando assim, cadê o pão? Então a gente vai fazer uma torta hoje, uma torta de morango e com creme patisserie. Se você não conhece creme patisserie, é um creme que tem um debate enorme. Os franceses dizem que foram eles que inventaram e os italianos também dizem que foram eles que inventaram, mas na minha humilde opinião, eu acho que foram os franceses, porque eles colocam muita manteiga dentro. Então, quanto mais manteiga, mais francês, né, gente? Então, é isso. Vamos fazer o creme patisserie, que você pode não só fazer para torta de morango, você pode fazer essa torta com outras frutas também, se você preferir. E aí, quando for chegando nesse momento, eu comento novamente sobre quais frutas você pode fazer, tá bom? Vamos comigo? Então, primeiramente, a gente vai colocar aqui, hoje eu coloquei um copo e meio de farinha, qualquer farinha você pode usar, aquela farinha regular, né? Aqui nos Estados Unidos ela chama de AP Flour ou All Purpose Flour. Se você preferir usar a Cake Flour também pode ser, porque ela tem menos glúten, mas a All Purpose Flour ela funciona super bem para essa receita, tá? Quando você tiver a sua farinha já dentro da bowl, você vai colocar 1/4 de copo de açúcar. Mistura tudo aqui. Eu vou até mencionar isso aqui para você, que quando você estiver colocando açúcar ou farinha num medidor, né, nesses copinhos aqui, isso aqui não é 1/4 de copo, tá, gente? Você tem sempre que nivelar a quantidade de pó, né, ou farinha, ou açúcar dentro do copo. Então, nivela que dá certinho. Eu costumo colocar, quando eu tô colocando vários pós da mesma cor dentro de uma bowl como essa, eu tento colocar tudo separadinho, porque aí você vai visualizando o que você já colocou. E caso você tenha esquecido, por exemplo, eu esqueci de colocar, vamos supor que a receita pede maisena. Aí você falou assim, será que eu coloquei a maisena? Se ela estiver separadinha ali, você sabe que ela tá lá, tá bom? E aí eu também vou colocar meia colher de chá de sal, lembrando de dar aquela niveladinha aqui, ó. E coloco ela aqui, o sal aqui do outro lado, porque se estiver perto do açúcar, se você falar, será que eu coloquei o sal? Aí você não vai lembrar, coloca no lado oposto, ok? E aí com uma espátula eu vou misturar tudo. Vou misturar tudinho aqui. E vou reservar essa bowl por um momento. Ok. Em outra bowl menorzinha, eu vou pegar meio copo de manteiga. Eu sugiro que você deixe a sua manteiga a temperatura ambiente, porque vai ficar mais fácil dela derreter. Vai derreter mais rápido, isso que eu quis dizer. Então eu vou colocar a manteiga aqui dentro. Vou usar essa mesma espátula aqui, porque a gente vai usar ela daqui a pouco de novo com a manteiga, retirando o excesso completo aqui do seu papel. E aí eu vou derreter essa manteiga no micro-ondas, vou colocar mais ou menos uns 10 segundos. Como eu disse, se a sua manteiga já tiver a temperatura ambiente, geralmente de 10 a 20 segundos ela está derretida completamente. Se ela estiver fria ainda, vai demorar um pouquinho mais, mas mantendo a atenção, porque você pode também queimar a manteiga dentro do micro-ondas. E outra coisa, ela começa a borbulhar de um jeito que começa a fazer aquele splash dentro do micro-ondas, fica uma lambreca, então você não quer ficar brigando comigo assim no seu consciente quando você estiver fazendo na sua casa. A chefe Marcela falou para eu fazer assim, olha só a lambreca que criou no meu micro-ondas. Não, por favor, vai de 10 segundos em 10 segundos e até ela ficar derretida, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar ela no micro-ondas. Bom, então aqui a
manteiga não está completamente derretida, mas não tem problema. A maior parte está derretida. Assim que você misturar ela um pouquinho, já vai derreter completamente. E aí eu vou fazer um buraco aqui no meio da farinha e vou adicionar a minha manteiga aqui. Outra coisa que a gente vai adicionar também é um ovo. Um ovo. Já que você tá com essa bowl da manteiga suja, não usa outra, tá? Pode usar a mesma bowl para você quebrar seu ovo. Por que que eu aconselho todo mundo a quebrar os ovos em outra bowl? Porque vamos supor que esse ovo ele esteja já na sua geladeira há alguns dias, ou de repente você comprou, ele já estava estragado, né? Chocado, como a gente chama. E aí o que acontece? Imagina se você quebra o ovo e já coloca aqui dentro. Você vai desperdiçar todos os outros ingredientes. Então o que eu vou fazer? Eu nunca quebro o ovo no canto da tigela, tá? Eu vou quebrar aqui, mais uma. E aí, esse ovo tá perfeito. E aí eu vou colocar ele aqui dentro também, junto com a manteiga. Só que aí você tem que lembrar que a manteiga tá um pouquinho quente. Assim que você adicionar o ovo, você já começa a misturar tudo para o ovo não cozinhar. Você vai misturar aqui um pouquinho, só para dar aquela maior parte da mexida. E aí a gente vai adicionar a baunilha. No caso da baunilha, você tem duas opções. Se for uma visita assim, né, como a gente está falando, uma visita super importante, que você ama muito, por exemplo, seus pais, alguém muito querido na sua família, seus avós, você gosta muito, aí você compra pasta de baunilha. Você vai gastar uma mini fortuna, mas tudo bem, porque vai ficar muito mais gostoso. Mas se é aquela visita meia boca, que você fala assim, qualquer um tá bom, você pode comprar Imitation Baunilha, ou Vanilla, né, Imitation Vanilla. Foi $1,59 lá no Walmart. Lembrando que essas marcas, elas não nos patrocinam, então a gente, né, se vocês quiserem mandar uma mensagem para o Walmart ou para outros supermercados, né, Harmons aí, qualquer um desses, vai lá patrocinar ele. Brincadeira, não é brincadeira não. Mas então, a gente vai colocar uma colher de chá de baunilha. E se você quiser colocar mais, eu sempre coloco o dobro, porque eu adoro baunilha, tá? Isso aqui é um daqueles ingredientes que você não precisa ter medo de usar, porque ele não vai alterar muito o sabor da sua receita, né? No caso, aqui a gente está fazendo um doce, então não altera. Então eu vou misturar isso aqui bem. Não sei se vocês notaram, eu estou usando a espátula durante todo o tempo. Primeiro porque é mais fácil de você misturar aqui, e outra, você não vai ficar com a mão toda lambrecada. Eu prefiro fazer assim, até a massa juntar completamente, ok? Aqui tá vendo que ela tá tomando forma? Então é exatamente assim que você quer que ela fique. Uma vez que você já não vê mais farinha dentro da bowl, como é esse caso aqui, aí o que você vai fazer? Eu tenho a sorte grande de aqui no estúdio da USBR, aqui na cozinha do Tá Servido, de ter uma bancada de madeira. E isso para quem assa pão, né, quem é confeiteiro, sabe o tanto que é bom você ter essa bancada de madeira. Porque não altera a temperatura das massas. Aí o que acontece? Eu vou sovar ela aqui um pouquinho. Só para juntar tudo de verdade aqui agora. É uma massa bem molinha, de início, né? Porque a manteiga, ela tá bem derretida aqui, lembrando disso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha massa, voltar com ela aqui pra nossa bowl e vou colocar na geladeira por mais ou menos 10 minutos até a manteiga enrijecer um pouquinho, porque o que a gente vai fazer? Vamos ter que abrir a massa para ela ficar igual a essa aqui, ó, em cima da mesa. Vou usar aquela forma de torta e aí ela vai ficar igual a essa aqui, tá? Agora, vamos fazer o creme patisserie. Para o creme patisserie, você vai precisar de 2 copos de leite. Eu vou colocar aqui na panela. Essa quantidade de creme dá para você encher pelo menos
2 tortas, tá? Mas se você não quiser fazer uma segunda torta, porque a massa também vai dar para fazer 2 tortas, você pode usar para outra coisa, só com a fruta. Já teve pessoas aqui no estúdio, faz mais que eu quero comer também, então tá bom. E aí, da mesma forma que a gente colocou 2 copos de leite aqui na panela, eu vou colocar 2 colheres de chá de baunilha. E aí você pode colocar mais se quiser. No meu caso aqui eu vou colocar logo 3, para ficar mais gostoso ainda, tá? 3 colheres de baunilha. Além disso, meio copo de açúcar, nivelando sempre, aqui. 4 colheres de sopa de amido de milho ou maisena, como você preferir chamar. Lembrando que isso aqui não é uma colher de sopa, isso aqui é uma colher de sopa. Vou colocar aqui. São 4 colheres, tá? Ou 1/4 de copo. 1, 2, 3 e 4. E aí também eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar 1/4 de colher de sopa de sal. Só para dar aquele blooming de sabor dentro da nossa receita. E aí eu vou misturar com o batedor de arame para retirar todas aquelas bolinhas da maisena, tá? Mas depois a gente ainda vai peneirar esse recheio para ficar melhor ainda, tá? E aí, para finalizar, eu vou colocar 4 gemas. Eu vou separar as gemas aqui da clara. A clara você pode fazer um merengue depois, não desperdiça, tá, gente? Sempre mantendo tudo que você usa. Você pode fazer merengue, você pode fazer macaron, o que mais? Você pode fazer um pão de ló, se você quiser, tá? Então, da mesma forma que a gente quebrou o ovo anteriormente, eu não vou quebrar no canto da tigela. Por quê? Eu já expliquei isso aqui em outro programa. Porque a gente não quer que nenhuma partícula da casca caia dentro, porque é onde que tá a salmonela. Não é dentro do ovo, tá? Muita gente fica super preocupada. Eu vou ficar doente se eu comer ovo cru. Talvez, mas o problema é a casca, tá? Então eu vou aqui esse aqui a casca tá bem fininha, já fiz uma bagunça. E como eu falei no programa anterior, é uma coisa que eu não gosto, é tal de pegar em ovo ou pegar em frango cru. Vou deixar aqui dentro, depois eu retiro, tá? Mais uma vez aqui. Nossa, essa gema tá enorme. Então, já com os ovos separados, né, a clara da gema, então eu vou colocar as gemas aqui dentro também. Eu quero que vocês reparem que eu tô fazendo isso antes de colocar no fogo. E por que eu tô fazendo isso antes de colocar no fogo? Porque você não quer que a sua gema vire como é que chama aquele ovinho? Ovo mexido. Não quer ovo mexido, você quer creme pâtisserie, uma coisa deliciosa para colocar na sua torta. Aí o que acontece? Uma vez que você misturou aqui, vamos levar para o fogo até engrossar. Só que aqui você vai perceber o seguinte: enquanto você estiver ali mexendo o seu creme pâtisserie, ele vai estar super líquido, e parece que nunca ele vai engrossar. Acredite, ele acontece de uma hora para outra, tá? Então, sem pânico. Você vai falar assim, mas isso não tá funcionando, ela ensinou errado. Não, gente, eu prometo pra você, continua mexendo, sempre de olho na receita, no fogo. Você vai colocar um fogo mais ou menos médio, não coloca muito alto, porque senão, de novo, o ovo ele quebra e não vai ficar bom. E aí eu vou trazer pro fogo agora, para ficar mexendo mais ou menos uns 10 minutos, que é o que leva. E aí, assim que estiver pronto, vamos rechear a nossa torta e vamos finalizar. Então agora, você vê que demorou um pouquinho, mas o negócio já tá engrossando muito rápido. Como eu falei, é de uma hora para outra o creme vira. Quando você sentir que ele começou a engrossar, você desliga o forno
e continua mexendo até ele engrossar mais um pouquinho. E aí a gente vai tirar daqui e vai peneirar. Então aqui, gente, o creme patisserie tá pronto. Você tá vendo como ele engrossa? Ele tava muito líquido e de um minuto para o outro ele engrossou. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar ele e vou passar pela peneira. Por que que eu vou passar pela peneira? Porque aqui pode ser que tenha ficado algum tipo de partícula da maisena ou até do ovo mesmo. E aí você não quer sentir isso, né, na sua torta, até porque não fica uma coisa muito, como é que eu vou dizer, prazerosa, né, quando você está comendo uma torta, ainda mais com um creme tão lisinho igual a esse, não quer nenhuma partícula dentro dele. Peneirando. E aqui eu uso o meu próprio batedor para ajudar a tirar da peneira. E veja como ele tá cremoso. E essa é exatamente a cor que você quer, um amarelo bem clarinho. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Na própria peneira mostra as partículas do ovo, tá vendo? Aqui em branco, e é exatamente o que você não quer no seu creme patisserie. Então aqui eu vou deixar ele esfriando. Lembrando que se você deixar isso aqui dentro da sua geladeira, eu aconselho você colocar um plástico filme em cima, porque se você não deixar, o que que acontece? Ele vai criando aquela, parece uma nata, aquela tipo uma membrana em cima e não fica muito bom, tá? Então eu vou deixar ele esfriando um pouquinho aqui e aí eu já volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a nossa crust. E aí, tá servido? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Se você não tiver plástico filme em casa, você pode usar papel manteiga, tá? Eu coloco ele em cima aqui do nossa bancada e aí eu vou retirar a massa aqui de dentro da geladeira, não reparando a bagunça que se encontra aqui atrás de mim, porque eu estava colocando o gelo no nosso creme patisserie. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro plástico, vou colocar aqui em cima e vou usar a nossa famosa garrafa, porque eu esqueci novamente de trazer o rolo de macarrão. Mas não tem problema, isso aqui é bom para você ver que tem alternativa se você não tiver o rolo de macarrão em casa, tá? E aí você vai abrindo a massa. Quanto mais tempo ela ficar na geladeira, melhor. Mais ou menos de 10 a 20 minutos até ela estiver completamente incorporada, que aí vai ficar mais fácil de você abrir. Mas como a gente está na televisão, as coisas têm que andar um pouquinho mais rápido. Eu vou abrir ela aqui. Você em casa precisa que ela fique mais ou menos uns, deixa eu ver, meio centímetro de espessura, tá? Para que ela possa ficar bem fininha, igual a essa aí que eu já fiz para você. Vou colocar mais um plástico aqui. E aí a gente começa a abrir ela completamente aqui em cima da bancada. No caso do papel manteiga, ele fica melhor porque ele não fica grudando tanto na garrafa. Então, na hora que você terminar de abrir sua massa, você remove a parte de cima do plástico ou do papel manteiga. Vou tirar ele todo aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai transferir a sua massa para a sua forma. Você pode fazer o seguinte, você pode virar ela de cabeça para baixo assim, se você preferir. Coloca a sua mão por baixo e vira, tá? Eu vou ajustar toda essa massa aqui dentro com a minha mão. Você tá vendo que eu tô colocando aqui, firmando ela contra a parede da forma, até ela se ajustar completamente.
Lembrando que use seus dedos para pressionar, principalmente nessa curvatura da forma, para que não crie aqueles espaços de ar, né? Para ela não dar aquele puff. Pronto. Agora, novamente, retiro o plástico. E aí você vai ver que sobrou esse tanto de excesso de massa. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faca, uma faquinha dessa aqui, Paring Knife, e vai cortar. Tá vendo que eu tô usando a faca de dentro para fora da forma? É exatamente assim que você vai fazer. Que aí ela já vai ajustar na própria forma. E vai ficar nesse acabamento super bonito para você colocar ela no forno. Então aqui, e aí, se você reparar que a borda ficou muito grossa, o que você pode fazer? Você vai ajustando, puxando a massa para cima e aí, mais uma vez, você vai cortando. Tá legal? Agora, a última etapa dessa massa aqui, antes de você colocar no forno, é a seguinte. Você vai pegar nesse caso você vai precisar do papel manteiga. Vai colocar o papel manteiga, vai encher a forma em cima do papel manteiga ou com o arroz cru ou feijão cru. Aí você deve estar pensando, gente, essa chefe é doida. Não, não é doida. É de verdade, você vai ter que fazer isso. Sabe por quê? Porque o peso do feijão ou do arroz dentro da sua massa, o que vai acontecer? Não vai deixar com que a massa crie aquele puff, ok? Outra coisa que você pode fazer também, para que ela não fique puff, eu não sei se vocês viram aqui nessa aqui, eu fiz uns furinhos com o garfo. Se você não tiver o papel manteiga ou arroz ou feijão para fazer isso, não tem problema. É só você pegar o garfo, fazer vários furinhos no fundo da sua massa, para que não crie essas bolsas de ar, né? E ela fique toda puff. Então, uma vez que você fez isso, na forma toda, na massa toda, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar dentro do forno a 180 graus Celsius ou 350 graus Fahrenheit. Vamos assar até 30 minutos. Até que ela fique assim, com essa borda bem delicada, bem assim, né, aquela cor douradinha, e aí você sabe que ela tá bem. E fazendo esse barulhinho, você sabe que ela já tá bem crust. Então agora essa massa vai pro forno, vai ficar lá 30 minutos, 350 graus ou 180 Celsius, e vamos decorar a nossa torta com o creme patisserie e os morangos. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, estamos de volta aqui com o nosso creme patisserie. Como vocês podem ver, o que eu fiz aqui, eu coloquei uma bowl cheia de gelo e coloquei o creme em cima para ficar mais rápido de aumentar a temperatura dele, né? Aliás, diminuir a temperatura, porque você quer esse creme geladinho. E aí eu vou colocar ele aqui dentro da minha crust, ou da minha massa já assada. A massa já saiu do forno. Eu já tenho uma no forno assando e essa aqui é já pronta para vocês. Eu vou espalhar bem aqui. Lembrando que você quer colocar mais ou menos uns 3/4 da massa com o recheio, tá? Aí, toda vez que você cortar um pedaço, você vai ter bastante recheio nela. Vou colocar aqui, cobrindo todas as beiradas da massa. Você ainda pode fazer alguma coisa aqui, tipo um swirl aqui no meio, para ficar bonito. Aí tá, quando você terminar de colocar seu creme patisserie, que é a parte mais legal dessa torta, você vai colocar todos os morangos aqui em cima. Se você preferir fazer o morango inteiro, pode também, tá? Agora, eu gosto de fazer assim porque vai ficar parecendo uma flor. Vai colocando em volta até você completar todo o círculo. Aí o que eu faço? Entre um morango e outro que eu coloquei primeiro, eu vou colocando
a próxima fatia para fechar esse gap. Aqui. Tem uns que não vão ficar perfeitos porque são menores, mas não tem problema nenhum. E aí vai completando até o final. Então, como eu tinha falado no começo do programa, outras frutas que você pode colocar. Não precisa ser somente morango, tá? Você pode colocar vários tipos de frutas. Pode ser uma mistura de berries, né? No caso, blueberry, blackberry, raspberry e morango, ou strawberries, né? Framboesa, mirtilo, todas essas. Se você quiser colocar pêssego, é outra alternativa também, porque a gente está na época de pêssego aqui nos Estados Unidos. Então, quanto mais para o meio da temporada de pêssego você quiser fazer, é melhor ainda, porque os pêssegos estão super em época agora, né? Então fica bem docinho. Mas aí vai da sua criatividade, se você quiser fazer uma de, sei lá, de repente de uva. Qual seria a outra? Pera. Pera seria legal se você fizesse a torta de pera. Você assa a pera primeiro e aí depois você coloca em cima, fica delicioso também. E aí depois que você terminar de colocar toda a fruta aqui em cima, ela tá pronta para servir. Uma dica que você quiser, você pode deixá-la na geladeira por mais ou menos uma hora, até o creme pâtisserie firmar. Ou você pode servir a temperatura ambiente, que também fica bom. Uma coisa que você pode fazer também, se você quiser dar uma incrementada ainda maior aqui, passar uma geleia por cima. E a geleia vai deixar a sua fruta bem brilhante, assim, vai ficar bem bonito. E aí temos a nossa torta de morango com creme pâtisserie. Essa torta você vai gastar mais ou menos em torno de $5. De 5 a 7 dólares, que o que foi mais caro aqui foi o morango, que eu comprei hoje, a caixa tava R$4,20, mas tem lugares que tá 3 e pouco. Até comprei semana passada em outro supermercado aqui em Salt Lake por 99 centavos. Então, depende de onde você compra. Mas, como eu disse, dependendo da fruta, sai mais barato ainda, porque geralmente todo mundo tem farinha em casa, ou você já tem ovo, então esses ingredientes é mais ou menos assim, uma coisa básica que você já tem na sua cesta básica, você só precisa adicionar a fruta. Essa é a nossa torta de morango com creme pâtisserie. Você tá servido? Então agora nós vamos cortar a nossa torta de morango. Estamos aqui com o Valmir, para ver se ele vai gostar. Vamos ver, né, gente? Tá? E aí, Valmir, tá com cara do quê? O que você falou pra mim? Parece uma flor isso. Uma flor, tá vendo, gente? Então Maravilha. Essa é a ideia. Então vamos cortar. O cheiro também tá maravilhoso. Olha. Vamos ver. Então, como a massa é bem crocante, você vai ver que na hora que você cortar, ela vai fazer esse barulhinho. Tic, tic. Tem que ser gentil na hora de cortar, porque ela é uma massa bem crocante. Então é isso. Manda a brasa, seu Valmir. Vê se é isso, vê se gosta. É a hora do momento de tensão do nosso programa. Vamos ver. Moranguinho. Fica bom quando coloca uma geleinha em cima também. Tá aprovado? Nossa, que maravilha isso. Que bom. Nossa, tá muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Vocês estão servidos? Bom. Você tá servida em casa? Então, olha. Ótimo. Eu quero que você faça essa torta e aí você manda pra mim lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. A gente está em todas as plataformas e eu fico esperando você para você me dizer o seu feedback na semana que vem da nossa torta de morango, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua participação aqui no Tá Servido, na USBR TV, e a gente se vê em breve com umas novas receitas muito maravilhosas. Deixa eu mandar parar de comer. Né? Que Tá bom, olha aí, bom. ó, gente.
Muito bom. Eu já comi muito açúcar hoje, então eu tô confiando na opinião dos nossos convidados. Deixa que eu como. Tá ótimo. Então é isso. Obrigado, tá? Obrigada a você. Gente, um beijão. Até semana que vem. E a gente se vê no próximo Tá Servido. Tchau.